Bom dia, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar do início dessa 27ª rodada de Campeonato Brasileiro. O líder continua o mesmo, nada muda no Brasileirão. Zona de rebaixamento, tem mudanças. Fluminense que estava fora com um empatezinho de ontem, mas o Felipe Melo resolveu estragar tudo. E o Fluminense volta para a zona de rebaixamento e está nesse momento na 18ª colocação, apenas à frente de Cuiabá e Atlético Goianiense. Que situação a do tricolor carioca. O Fortaleza prossegue na sua saga de perseguição ao Botafogo. É o novo vice-líder, venceu não, goleou o Bahia com autoridade. 4-1, Bahia parece que vai contar só história nesse Brasileirão. E é claro que a gente vai falar muito sobre Palmeiras e Vasco hoje, Flamengo e Grêmio, mas o foco do vídeo de hoje é mostrar como um trabalho bem feito, ele muda realidades que parecem impossíveis de serem mudadas. Eu estou falando da Eagle Futebol, que desde 2022 entrou no Botafogo. O Botafogo, com o resultado de ontem, ele se garantiu na liderança por mais uma rodada. Ele não pode ser alcançado por nenhum dos seus adversários. O Palmeiras, nesse momento, está a 6 pontos do Botafogo. Se vencer o Vasco, fica a 3 novamente. E aí pode tirar a vantagem já na próxima rodada. Mas enquanto isso, o Botafogo continua líder, permanece líder e com isso chega no total, na história do Campeonato Brasileiro, a 63 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Botafogo ultrapassa o Flamengo como o time do Rio de Janeiro, que mais ficou na liderança dos pontos corridos. Eu estou falando de um time que nem jogou a primeira edição dos pontos corridos, que foi em 2003. O Botafogo, em 2003, estava na Série B. Botafogo e Palmeiras foram rebaixados em 2002. Eu estou falando de um time que foi rebaixado mais 2 vezes, em 2014 e em 2020. Eu estou falando de um time que mesmo no primeiro ano de SAF, 2022, não foi líder sequer uma vez do Campeonato Brasileiro. Mas, é claro, o Botafogo tem algumas edições. 2005, o Botafogo ficou na liderança há algum tempo. 2007, 2013, o Botafogo ficou na liderança. 2023, o Botafogo liderou o campeonato quase todo. E agora, 2024, o Botafogo não liderando o campeonato quase todo, né? Mas na frente boa parte do tempo, perdendo ali algumas posições, às vezes para o Fortaleza, outra vez para o Flamengo. O Palmeiras, que está na perseguição, ainda não conseguiu liderar o Campeonato Brasileiro, mas o que interessa a gente já sabe, vimos ano passado, é na 38ª rodada, o Palmeiras foi líder por poucas rodadas e foi campeão. É isso, no final das contas, que interessa. Mas quando eu digo que o Botafogo ele passa por uma mudança total de nível, de patamar de competitividade, muitas pessoas olham para mim e que é isso? Mas a gente precisa falar no Dois Toques. O Botafogo, com 63 rodadas na liderança, ele mostra para o seu torcedor, e também para aqueles que torcem contra, né, que aí eu lamento, que o título é uma questão de tempo. E não digo nem o título no singular. Os títulos são questão de tempo. O Flamengo, com 62 rodadas na liderança, o Flamengo conquistou o Brasileirão de 2019, o Flamengo conquistou o Brasileirão de 2020. Porque quando foi campeão em 2009, o Flamengo ficou pouquíssimas rodadas na liderança. O Flamengo foi liderar lá no sprint final. Mas essa permanência é como título de Libertadores. Fluminense foi campeão no ano passado. Por quê? Porque já estava na sua 3ª Libertadores seguida. É possível você estar anos sem disputar uma Libertadores, disputa e vence? É possível, claro que é possível, é futebol. Mas é muito mais provável um time que disputa todo ano a Taça Libertadores da América conquistar a Libertadores. O Palmeiras foi bicampeão, ganhou do Santos, ganhou do Flamengo nesses últimos anos. O Flamengo foi bicampeão, ganhou do River Plate e ganhou do Atlético Paranaense. O próprio Atlético Paranaense, que vinha numa sequência boa de disputa de Libertadores,
Ele foi finalista. É muito difícil você chegar de primeira e conquistar um título. É possível? Claro. Repito, é futebol. Se você tiver planejamento, gestão, investimento, o próprio Botafogo é um caso desse. O próprio São Paulo, que também não estava frequente em Libertadores, pode chegar a uma final. Mas eu vejo que 63 rodadas, para você ter ideia, o Flamengo tem 62, o Fluminense 49 rodadas, quase todas na época da Unimed, né? E o Vasco da Gama apenas 10 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Basta olhar e ver. O Vasco da Gama, o quão próximo ele está de conquistar um campeonato de pontos corridos. Está bem distante. Bem distante. Mesmo sendo SAF, mesmo fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil, as Copas são tiros curtos. Né? Bem distante. Então o torcedor do Botafogo, ele está cada vez mais próximo da grande glória. E depois que vem a primeira, não para mais. A gente já viu, né? Não sabe se vai ser um domínio por muito tempo. A gente nunca sabe. Sempre tem uma oscilação. Né? O próprio Flamengo, que ano passado não ganhou nada, esse ano, Libertadores já está quase fora. Copa do Brasil é a esperança e Campeonato Brasileiro está muito difícil para o Flamengo. Então a possibilidade de título, nesse momento para o Flamengo, está mais clara a Copa do Brasil. Está mais clara a Copa do Brasil. Isso que vai pegar um Corinthians que já está um pouquinho mais reforçado. Então no Campeonato Brasileiro, eu vejo o Botafogo, é claro, como grande favorito ao lado do Palmeiras. Vejo o Fortaleza perseguindo o seu grande objetivo, porque agora vai ficar quase, eu não posso dizer que está fora, mas vai ficar aí a dependência de vencer um Corinthians que está mais forte por 2 gols de diferença, no mínimo, lá na Neoquímica Arena. Difícil a missão do Fortaleza. Então talvez o Fortaleza realmente vá se concentrar nessa luta enquanto ele aguentar atrás de Botafogo e de Palmeiras. E quem sabe até a frente do Flamengo, porque nesse momento o Fortaleza abriu uma frente para o Flamengo. O Flamengo está vendo longe não só o Botafogo, 11 pontos, mas o próprio Fortaleza. Então, nesse momento do Campeonato Brasileiro, tem um Fortaleza que, muito forte no Castelão, vai tentar pelo menos garantir sua presença no G4. Se não conseguir se classificar na Sul-Americana, é claro, né? Porque perdeu o primeiro jogo para o Corinthians, a situação está muito difícil. Palmeiras, ele tem um jogo por semana. É a possibilidade física, agora sem o Estevão, e isso, é claro, preocupa, mas o Palmeiras não é Estevão dependente, é um jogador diferenciado, mas não é um Estevão dependente, passa longe disso, mas perde um pouco de força. E hoje é Vasco e Palmeiras, o Vasco vem bem. E o Botafogo, que venceu o Fluminense ontem pela 6ª vez seguida. É difícil ver isso em um clássico nacional, né? Mas Botafogo e Fluminense tem sido assustadora a diferença aí entre os dois clubes quando entram em campo. Torcedor do Botafogo, fique tranquilo, porque nunca esteve tão próximo. Quando será? Não sei. Mas antes da chegada da Eagle Football, era difícil prever alguma coisa positiva para o Botafogo. Muito difícil. Seria um milagre. E a gente sabe que milagre sem trabalho sério, é difícil, né? Então, parabéns para o Botafogo. Mais uma vitória da persistência. Fluminense, olho vivo. Porque agora não tem só o jogo decisivo contra o Galo. Tem todos os outros jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. A tarefa do Fluminense, é claro, é mais simples do que a do Botafogo, né? O Botafogo ele precisa ser o primeiro. O Fluminense só precisa não estar entre os 4 últimos, né? Enfim, mas parece que o caminho do Botafogo está mais clarividente, cristalino do que o do tricolor carioca. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.